Olá, hoje vamos mergulhar num conceito que, à primeira vista, parece só uma regra num manual, mas que, na verdade, é a gramática do combate tático. Exato. É o que transforma uma briga caótica num duelo de inteligência. Estamos falando daquele momento exato em que um passo em falso, uma fração de segundo de distração, abre a porta para um desastre. O ataque de oportunidade. Exatamente. É um conceito fascinante, né? Porque ele injeta uma dose de realismo e principalmente de consequência no campo de batalha. Não se trata só de quem bate mais forte. Não mesmo. É sobre quem pensa com mais clareza sob pressão. Cada movimento conta e a desatenção, ela tem um preço imediato. E para entender esse preço, nossa análise hoje se baseia numa série de guias e manuais táticos como o Livro do Jogador e o Livro do Mestre. Fontes muito ricas. Nosso objetivo é ir além da regra em si e entender a filosofia por trás dela, o que realmente constitui uma oportunidade, como os mestres do combate manipulam essas regras a seu favor. E mais importante, né? Como esse conhecimento pode nos ensinar a identificar e explorar brechas em qualquer situação de alta pressão. Vamos lá, então. Vamos começar pelo básico, mas de um jeito um pouco diferente. Imagina um tabuleiro de xadrez. Ok. Cada peça exerce controle sobre certas casas, mesmo quando está parada, certo? Em combate, a mesmíssima coisa acontece. Um guerreiro com uma espada não ameaça só o espaço que ele ocupa. Ele projeta uma ameaça ao redor dele. Perfeito. Ele projeta uma área de ameaça em todos os quadrados adjacentes. E o ataque de oportunidade é a consequência de um oponente desrespeitar essa área de controle. Certo. Então é basicamente uma punição por se mover de forma descuidada. Mas essa regra não acaba sendo um pouco frustrante? Às vezes ela parece punir a criatividade, forçando todo mundo a ficar parado para não correr riscos. É uma crítica válida, e para um iniciante pode mesmo parecer restritiva. Só que o objetivo dela não é punir a ação, e sim recompensar o posicionamento inteligente. Ah, entendi. Ela força os combatentes a pensar no campo de batalha como um sistema dinâmico, onde o espaço é um recurso. Abandonar a área ameaçada de um inimigo, que os manuais descrevem como a causa mais comum, Sim, essa é a clássica. é o equivalente a virar as costas para alguém que está apontando uma arma para você. É um erro fundamental. Entendi. Virar as costas para alguém com uma espada nunca é uma boa ideia. Mas e as coisas que você faz? Quer dizer, as ações que você toma mesmo estando parado? Eu sempre me pergunto sobre os magos. Eles parecem tão vulneráveis quando estão lá, gesticulando, entoando palavras no meio do combate. Exatamente. E aí a gente entra no cerne da questão, o foco. O ataque de oportunidade não é só sobre movimento, é sobre atenção dividida. Faz sentido. Conjurar uma magia é como tentar resolver um quebra-cabeça complexo enquanto alguém balança um martelo perto da sua cabeça. Por alguns segundos, sua concentração está no feitiço, não na espada do orc a 1 metro de distância. E é nesse lapso que a oportunidade surge. É nesse lapso. Um dos exemplos nos guias mostra exatamente isso. Uma maga sendo atacada por um orc porque ela começou a conjurar um feitiço bem do lado dele. Então, a mesma lógica se aplica a outras ações, tipo usar um arco de perto ou, sei lá, beber uma poção. Perfeitamente. Tenta sacar uma flecha, posicionar no ar e mirar. Tudo isso enquanto se defende de um ataque corpo a corpo. É impossível. É quase impossível. O mesmo vale para procurar uma poção na mochila, destampar, beber. Cada uma dessas ações que os manuais listam, recarregar uma besta, pegar um item do chão, até mesmo se levantar depois de uma queda, Certo. representam um momento em que o combatente está dizendo para o inimigo, peraí um segundo, já volta a prestar atenção em você. O ataque de oportunidade é a resposta do inimigo dizendo, eu não vou esperar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa que li. Se eu tentar dar um soco num guarda armado, Sim. ele tem a chance de me atacar primeiro como um ataque de oportunidade. Isso parece o contrário do que deveria acontecer. Por que isso acontece? Parece contraintuitivo, né? Mas faz todo o sentido tático. Quando você ataca com uma arma, sua arma serve tanto para atacar quanto para bloquear, para parar os golpes do inimigo. Você mantém uma distância segura. Ok. Ao tentar um soco, você precisa encurtar essa distância, você tem que entrar no alcance da arma dele, mas sem ter uma arma para se defender no caminho. Esse ato de se abrir para dar o golpe é a própria brecha.
É um risco calculado, sabe? E a regra simula a capacidade do oponente armado de explorar essa abertura antes que o seu soco o atinja. Faz sentido. É como tentar passar pela guarda de um boxeador experiente. O perigo está na aproximação. E os manuais mencionam que isso se estende a manobras mais complexas, tipo tentar desarmar ou agarrar alguém, certo? Exato. Tentar tirar a arma de alguém, agarrar a pessoa, derrubá-la, são ações que exigem que você se concentre na manobra, muitas vezes usando as duas mãos e não na sua própria defesa. Então, na sua forma básica... Na sua forma básica, todas elas são um convite para o desastre, a menos, é claro, que se tenha um treinamento específico. Isso me leva a pensar. Se existem tantas armadilhas, deve haver também um manual para desarmá-las, né? Como um combatente experiente se move nesse campo minado sem explodir? Com certeza. A primeira camada de estratégia é um movimento cuidadoso. Existe o que as fontes chamam de passo de ajuste, que é um pequeno deslocamento de 1,5 metro. É o equivalente a dar um passo para o lado sem baixar a guarda. Um movimento tão contido que não gera uma abertura. A outra opção tática é a ação de recuar, onde você dedica todo o seu turno para se afastar de forma defensiva, sacrificando seu ataque pela segurança. Mas isso parece muito passivo. É só ficar dando passinho para o lado ou fugindo. Onde que entra a maestria nisso? A maestria vem quando o treinamento transforma uma ação perigosa em uma arma. Os manuais estão repletos de talentos, que são essencialmente especializações. Certo, as habilidades aprimoradas. Isso. Existe o talento ataque desarmado aprimorado, que permite que um monge soque e chute no meio de uma luta sem medo de retaliação. Ele treinou tanto essa aproximação que ela se tornou segura. O mesmo vale para desarme aprimorado ou imobilização aprimorada. Ah, então o combatente aprende a executar a manobra e se defender ao mesmo tempo. Exatamente. É a diferença entre um amador e um profissional. Ok, isso cobre a defesa. Mas e o ataque? Como alguém se torna o predador, aquele que capitaliza em cima de cada erro? Aí entramos no território de um dos talentos mais impactantes descritos nos guias, reflexos de combate. Normalmente, um combatente só pode dar um ataque de oportunidade por rodada, não importa quantos erros os inimigos cometam. Um por rodada só. Só com esse talento, esse limite desaparece. Um guerreiro ágil pode desferir um ataque para cada oportunidade que surgir. Um dos manuais dá um exemplo de um personagem com destreza 15 que poderia fazer até 3 desses ataques por rodada. 3? Caramba! Ele deixa de ser um poste de defesa e se torna uma zona de perigo reativa. Isso me lembra de uma história em um dos guias sobre um guerreiro elfo que, sozinho, segurou uma ponte contra uma dúzia de goblins. Ele não os matou com os seus próprios ataques, mas sim aproveitando cada vez que um deles tentava passar por ele ou atirar uma flecha. Cada erro de um goblin era punido com um golpe. Ele virou um moedor de carne reativo. É a ilustração perfeita. Ele transformou o campo de batalha numa armadilha. E esse conceito pode ser levado a níveis extremos. O que levanta uma questão. É possível forçar um inimigo a cometer um erro desses? Em vez de esperar pela oportunidade, criá-la? Sim, e é aí que a verdadeira tática de equipe entra em jogo. Uma manobra chamada encontrão permite que você empurre um oponente. Se você o empurrar para fora da área de ameaça de um aliado seu, esse aliado pode imediatamente desferir um ataque de oportunidade. Vocês trabalharam juntos para criar uma brecha que não existia. Trabalho em equipe tático. E o mesmo vale para magias. Um feitiço como dança irresistível pode forçar um inimigo a se mover descontroladamente, provocando ataques de todos ao seu redor. É o caos controlado. Essa ideia de quebrar as regras é interessante. Os manuais falam de criaturas que são naturalmente boas nisso, que ignoram essas limitações. E a lula gigante é um exemplo fantástico disso. Ela tem uma habilidade chamada agarrar aprimorado. Isso significa que depois de acertar um golpe com um tentáculo, ela pode iniciar a manobra de agarrar como uma ação livre que não provoca um ataque de oportunidade. Ah, então ela é feita para isso. Ela é uma criatura projetada pela natureza para ser um predador eficiente que prende suas vítimas sem se expor. Ela quebra uma regra fundamental do combate, porque é a sua especialidade. Isso muda completamente a dinâmica. Se você está lutando contra algo que não segue as mesmas regras que você, toda a sua estratégia precisa se adaptar. Com certeza. E isso me leva a pensar em táticas de grupo. Um dos guias aconselha:
Sempre busque vantagem tática. Então manobra para alcançar estas posições. O famoso movimento de pinça, por exemplo, não é só para ter mais gente batendo no inimigo, né? Exatamente. Atacar pelos flancos, ou flanquear, como os manuais chamam, não só concede bônus de ataque, mas também cria um dilema para o inimigo. Se ele se virar para encarar um oponente... Ele dá as costas pro outro. Isso. Se ele tentar recuar, pode provocar um ataque de oportunidade de ambos. Um grupo coordenado não ataca um alvo, ele cria uma teia de ameaças, onde qualquer movimento do inimigo é um erro em potencial. E essa filosofia é a essência de certos arquétipos de combatente. Então, no fim das contas, o que essa imersão nas regras nos ensina, o ataque de oportunidade é muito mais do que um ataque extra. É a materialização da consequência. É a punição tática para um lapso de foco dentro de uma zona de perigo. Pois é. E entender essa mecânica em profundidade é o que separa o combatente impulsivo do estrategista. A batalha deixa de ser uma troca de golpes e se torna um jogo de controle de espaço, gerenciamento de risco e criação de vantagens. É uma outra forma de enxergar o confronto. É sobre ler o fluxo do combate e saber quando ser paciente e quando explorar brutalmente um único segundo de desatenção que, como a gente viu, pode ser fatal.